É isso aí, o trabalho não pode parar. Pepa continua no Sport e vai perder de novo para o Fluminense. Já para adiantar para vocês, o Sport está caminhando a passos largos rumo à Série B do Campeonato Brasileiro de novo. E me lembra muito aquela situação de Anderson Moreira em 2023, que Anderson Moreira bate na porta de Yuri Romão depois do jogo contra o Criciúma e pede para Yuri: Yuri, eu não consigo extrair mais nada desse elenco. Eu não consigo extrair mais nada desse time. Eu não estou conseguindo fazer com que o time jogue bola. Eu quero sair. Yuri Romão falou: não, você não vai não. Vai ficar aqui. Aí Anderson falou: então tá certo, vamos continuar aqui o trabalho. E o Sport foi afundando, 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 até permanecer mais um ano na Série B e não subir naquele ano que o acesso era praticamente garantido. Tinha que ser muito incompetente. A gente ia ter que perder para nós mesmos na competição, nas decisões do dirigente, nas decisões do treinador, nas decisões dos jogadores. A gente teria que ser absurdamente incompetente. A gente teria que entregar a vaga para alguém que estava em quinto, em sexto, em sétimo. Pois bem, a gente entregou. Tem o mérito dos outros? Tem, mas os nossos deméritos são muito mais relevantes. Se a gente tivesse um pingo de decência, um pingo de organização, um pingo de competência, a gente não ficaria na Série B naquela temporada. Só era Yuri tirar Anderson e trazer um outro treinador. Só era Yuri, lá no meio da temporada, trazer um centroavante de qualidade para substituir Love. Trouxe Diego Souza com 200 quilos. Só era trazer um goleiro de qualidade, não trouxeram ninguém. Só era trazer um meio atacante para substituir Jorginho, não trouxe ninguém. Trazer alguém para substituir Juba, não trouxe ninguém. E Juba saiu de graça para o Bahia. O Sport podendo negociar Juba naquela altura do campeonato, em julho, por cerca de 3 a 5 milhões de reais por volta disso. O Bahia ainda deu uma segunda chance para a gente. E o Sport não. Juba vai ficar, terminou o contrato, foi de graça para o Bahia e hoje está arrebentando aí. Juba poderia ser vendido por no mínimo 20, 30 milhões de reais. Mas não, saiu de graça para o Bahia. E aí, mais uma vez, culpa da gestão Yuri Romão e principalmente culpa da pessoa Yuri Romão, porque foi ele que bancou Anderson Moreira no comando técnico naquela altura do campeonato, onde já era para ele ter sido demitido. Só que assim, Anderson Moreira tinha lastro pelo menos. Beleza, que já aquele lastro já vinha se esfarelando com o decorrer da temporada, mas você olhava para os primeiros 5, 6 meses em 2023 e vamos ser realistas aqui, gente. O trabalho de Anderson foi absurdo. O Sport jogava muita bola e não era pouca, não. Poucas vezes, de 2008 para cá, eu vi o Sport jogando tanta bola por tanto tempo na temporada, com tanta consistência. Óbvio que em outro jogo a Aliança lava para baixo, mas na média o Sport jogava muito. E não foi pouco, não. E uma das maiores injustiças daquela temporada foi o Sport não ganhar a Copa do Nordeste, porque o Sport merecia e muito ganhar aquela Copa do Nordeste. Mas, enfim, coisas do futebol. O Sport tinha desempenho e, na média, tinha resultados também com Anderson Moreira. Tinha lastro. Até julho o trabalho era muito bem executado. Beleza. Aí depois, perda de jogadores e tal, a diretoria teve culpa e Anderson também foi se afundando. Beleza. Aí Yuri banca a permanência de Anderson. O Sport foi afundando até perder contra os ressacados no Barradão. Os caras estavam de ressaca, pô, na cachaça. Os caras nem treinaram. E a gente apanha para os caras lá no Barradão e perde também o acesso para a Série A. Naquele jogo foi o jogo para sacramentar a permanência do Sport na Série B. Mas, mais uma vez, porra, tinha lastro, entre aspas, pelo início do trabalho de Anderson para ele ficar lá um pouco mais no cargo. Não era para ele continuar, mas tinha algo ali, pelo menos, o que ele já fez, vai que ele consiga resgatar algo. Que não era óbvio que ele não ia conseguir, estava claro isso. Mas, enfim. Aí você olha hoje para o trabalho de Pepa, qual é o lastro que Pepa tem? Vamos pegar o trabalho dele de 2025. Os resultados são ridículos. É o pior início da história do Sport na era dos pontos corridos. 2 pontos conquistados em 18. Na Ilha do Retiro, a gente perde a cada 10 jogos que a gente joga na ilha, metade a gente perde. É o pior desempenho do Sport e aproveitamento na Ilha do Retiro nos últimos 10, 15 anos. Os resultados na Copa do Brasil. A gente foi humilhado contra o Operário de Várzea Grande. A gente foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, contra o time que nem divisão tem. No Campeonato Pernambucano, a gente foi humilhado contra o Retrô, na final. Mas a gente foi campeão, nos pênaltis. Chorado, sofrido com 60 milhões de reais de investimento. A gente precisou de ganhar nos pênaltis e perdeu o jogo no tempo normal. E aí a gente vai entrar no outro debate agora. E o desempenho? Beleza, peguei aqui os resultados. Os resultados são incontestáveis, são ridículos. É muito ruim, porra. É horrível, é patético. E o desempenho? É pavoroso. Quantas vezes na temporada, e eu tô englobando o Campeonato Pernambucano, viu? Eu estou englobando o Campeonato Pernambucano.
Quantas vezes na temporada a gente fez 2, 3 bons jogos, porra, jogando bem, amassando o adversário, com envolvimento e vencendo por 2-0, 3-0? Nenhuma vez. O nosso melhor recorte na temporada foi: venceu do Santa Cruz no Pernambucano de volta e venceu ali do CRB com dificuldade, mas conseguiu vencer. Só. E mais nada, gente. A gente não ganhou de um time da Série A até agora na temporada. Entre jogos de Copa do Nordeste, jogos de Série A, jogos de Copa do Brasil que nem teve, né? Confronto contra time de Série A. Mas a gente não venceu nenhum jogo. Qual é o lastro para a permanência de Pepa? O rodízio não serviu para nada. O ataque é fraco. A defesa é fraca, toma gol em quase todos os jogos. O que é que garante, o que é que sustenta o trabalho de Pepa ainda? Talvez a multa, né? Talvez a grana. Bom, vamos trazer aqui as declarações de Yuri Romão, o Pedro Maranhão do NE45 e também a reportagem lá do GE. Vamos trazer aqui alguns trechos para vocês, tá? Pepa continua, acredite se quiser. Para mim é uma irresponsabilidade e o Sport caminha passos largos para a Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, antes disso, a Montenegro Cargas e Treinação aqui a todo vapor. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vamos lá, gente, para algumas aspas aqui do que disse Yuri Romão. Só para trazer aqui a manchete para vocês, tá? Presidente do Sport mantém Pepa no cargo e reforça planejamento. Abre aspas, a gente acredita no projeto. Como é que eles conseguem acreditar nesse projeto, em que apanha de todo mundo? É o projeto Série B, só pode, né? Yuri Romão também reforçou a confiança no trabalho realizado pelo Departamento de Futebol, comandado por quem? André Figueiredo e Guilherme Falcão. É um trabalho sensacional também, extraordinário, para não dizer o contrário. Bom, lá no NE45, o Pedro Maranhão também trouxe uma matéria exclusiva lá, falando que Yuri Romão garante a permanência de Pepa no comando técnico do Sport, detalhou a questão da multa, não disse os valores, mas já rechaçou ali o racha no elenco e pediu apoio da torcida. Só para trazer aqui um panorama geral, ele falou que não tem racha nenhum no elenco do Sport, que os jogadores estão comprometidos, estão trabalhando forte para tirar o Sport dessa situação. Sobre a multa de Pepa, ele falou que era um valor significativo sim, não é um valor que, tira todo dia as noites de sono de Yuri Romão, mas que é um valor significativo. Não falou a questão do valor em si, é 3 milhões, 5 milhões, 7 milhões, 10 milhões. Ele não falou exatamente os valores, mas ele falou que sim, incomoda um caixa de um clube que subiu da Série B para a Série A agora, como é o caso do Sport e outros times ali da Série B, tipo da Série B que subiram para a Série A, né? Tipo Mirassol, Ceará e por aí vai. Então, sim, existe a questão da multa, mas que não é o fator fundamental para a Pepa não ter caído, segundo ele. É bom deixar bem claro. Mas eu acho que foi. Porque, cara, não faz sentido o Pepa continuar no comando técnico do Sport. O trabalho é ridículo. É um dos piores trabalhos da história do Sport, tá? Nos últimos 20 anos, nos primeiros 4, 5 meses, pelo elenco que ele tem e pelo que ele faz, ou melhor dizendo, não faz esse time não jogar nada nunca, para mim, se não for o pior, tá no top 2 de um dos piores trabalhos da história do Sport, de um treinador, tá? Nos primeiros 4 a 5 meses de trabalho. Bom, vamos lá. Abre aspas. Sendo bem sincero, a gente tenta se espelhar um pouco no que viu no futebol do mundo... Sendo bem sincero, a gente tenta se espelhar um pouco no que o futebol do mundo tem feito. Ou seja, depois do que a gente viu no trabalho da comissão técnica liderada pelo professor Pepa, desde os 3 meses no final do ano passado, a gente resolveu fazer um planejamento. E foi feito um planejamento muito criterioso. Abre aspas. Não vou aqui achar que está tudo perfeito, que está tudo ok. Não está. De fato, há uma insatisfação de nossa parte em relação ao que a gente esperava, que já poderia estar acontecendo do ponto de vista de resultados. Ele começa pegando ali o gancho de na Europa demora para demitir treinador e que a gente não pode demitir um treinador a cada 4 ou 5 rodadas. Ele até falou isso no NE45, tá? Gente, pelo amor de Deus. Eu não tô aqui criticando o trabalho de Pepa por 4 ou 5 jogos na Série A, não, pô. Ou por 6 jogos na Série A só, não. O Sport já tem mais de 30 jogos no ano. Já dá para ter noção do que Pepa pode melhorar ou não pode melhorar, se o trabalho vai evoluir ou não. Para mim tá claro, não traz perspectiva nenhuma de evolução esse trabalho de Pepa. Muito pelo contrário, o time evolui a cada rodada. Se a gente pegar o primeiro jogo do Sport na Série A e for comparando com os últimos, ou melhor, com o último, o trabalho evoluiu. Se a gente for pegar o jogo do Sport contra o Bragantino,
O jogo do Sport contra o Fortaleza são 2 jogos ridículos na Ilha do Retiro. Os 2 foram patéticos. Patéticos. E olha que a gente criou situações até para pelo menos sair com empate contra o Bragantino, para, sei lá, pelo menos ganhar o jogo contra o Fortaleza, se não fosse a arbitragem ali também, né? Que a arbitragem errou, favorável ao Sport dessa vez, que era gol do Fortaleza. A gente poderia ter vencido a partida. Mas não porque o Sport jogou bem, não. É porque o Fortaleza também está muito mal treinado e deixou espaço para o Sport atacar. Mas o Sport foi muito incompetente. E o Fortaleza jogou com o time B/C, né? Bom deixar bem claro. Bom, e aí vamos lá. Porra, ô Yuri, comparar futebol no mundo como é feito lá na Europa, que o treinador demora muito e tal para sair porque tem que esperar o trabalho acontecer, deixa o homem trabalhar, pelo amor de Deus. Por causa de 4 ou 5 jogos, não, são 30 já na temporada. O time não joga nada nunca. Vamos lá. Complementando aqui, olha o que o Yuri falou em relação aos jogos do Sport, né? Principalmente esse aí contra o Corinthians. Foram os 20 primeiros minutos que o Sport jogou muito mal. Aí ele falou que o Sport foi envolvido e tal, e aí a gente igualou. A gente jogou de igual para igual contra o Corinthians, que tem uma equipe fortíssima dentro da casa deles. Nós fomos engolidos até a gente acordar, né? E depois a gente igualou. E no segundo tempo, aí a percepção de cada um, a forma de analisar, conhecer futebol. Eu acho que no segundo tempo, apesar de ter levado a virada contra o Corinthians, no segundo tempo nós jogamos, eu diria, até que fomos superiores ao próprio time paulista, tá? Eu discordo, mas ok, é a opinião dele. Mas voltando aí à questão do projeto, a gente acredita no projeto. Agora, como todo projeto, o nosso tem começo, meio e fim. Nós estamos no meio. Temos a convicção ainda no trabalho. Concluiu aí a resposta de Yuri sobre o desempenho do Sport aí nos jogos da Série A. E ele complementando. Outra coisa importante da gente ressaltar, tirando o jogo do Bragantino, que eu acho que a gente jogou muito mal, os outros jogos a gente jogou bem. Não logramos êxito por questões outras. 3 jogos em que tivemos uma participação grande da arbitragem justificou Yuri Romão. Então, na visão dele, assim como a visão de Guilherme Falcão, é que o Sport de Pepa jogou bem na maioria dos jogos, exceto os 20 minutos contra o Corinthians, na visão dele, tá? Bom deixar bem claro, e que a arbitragem prejudicou muito o Sport nos 3 primeiros jogos, por isso que a gente não saiu com resultados melhores. É isso aí, cara, velho. No final das contas, criticar a arbitragem a partir de agora, depois do que aconteceu no último jogo, já não dá mais para falar muito isso. Porque foi um ponto que foi redistribuído entre aspas no último jogo. A gente era para estar com 2 pontos mesmo, justíssimo. E ontem não, né? Sábado era para a gente ter perdido o jogo. Enfim, sobre desempenho, eu nem vou alongar tanto debate, né, gente? Não vou. Não precisa, né? Pelo amor de Deus. E aí ele fala aqui sobre a questão do Guilherme Falcão e do André Figueiredo. Ele diz o seguinte, sobre o departamento do futebol, tá? Tá bem avaliado por Yuri Romão. Bom, Yuri Romão fala que, sim, o trabalho tem sido bem feito e é muito fácil, talvez, a gente querer criticar uma direção, avaliar apenas pelos resultados, pelo recorte de 10 jogos, de 15 jogos. Não é uma visão correta. Avaliar o trabalho de um Guilherme e de um André, por exemplo, apenas por um recorte, não é o correto, afirmou Yuri Romão. Ô, Yuri, 15 milhões de Carlos Alberto. A torcida pede explicação. Eu até achei, confesso para vocês, que seria uma contratação interessante para a composição ali. Não por 15 milhões, mas, sei lá, por empréstimo, fazia sentido. Até porque o senhor Carlos Alberto vinha de um péssimo recorte no Botafogo. Começou a temporada de forma ridícula. Foi expulso, inclusive, se eu não me engano, foi contra o Maricá. Então, assim, ninguém, nem um Ceará, nem um Bahia, sei lá, um Fortaleza, ninguém queria Carlos Alberto. Ainda mais para pagar 15 milhões, pelo amor de Deus. No máximo era por empréstimo. Então, a torcida pede justificativas. Matheus Alexandre, outra comédia. 9 milhões de reais nele. E o trabalho está sendo bem feito. Gustavo Maia, nossa alternativa. Romarinho. Lobato são as nossas válvulas de escape, que também não estão funcionando. E que era claro que não tinha muita expectativa neles, não. Nunca teve. São jogadores de Série B. Pode ser que evoluam com outro treinador, mas até o momento mostraram muito pouco. E a zaga, que não contrataram um zagueiro pela esquerda de qualidade, contrataram o Lucas Cunha, que é horroroso. E as laterais, emprestaram o Filipinho para ficar com o Dalbert, emprestaram o Everton para trazer Matheus Alexandre e ficar com o Di Plácido. São erros, assim, grotescos da gestão, cara. Não tem para onde. Não tem muito que passar pano aí não, tá? Bom, foi mais ou menos isso que Yuri Romão falou. Eu tentei trazer aqui um compilado mais ou menos do que ele falou no NE45. Eu até trouxe ontem um recorte geral da matéria lá, do NE45, ontem na live pós-jogo, tá? Foi pós-jogo da rodada, né, do Bahia, do Vitória, e a gente falou sobre a continuidade do treinador Pepa no comando técnico do Sport. Mas, enfim, ele acredita muito ainda no projeto, acha que o trabalho tem o seu caminho ali, tem o seu rumo, e ele falou que vai deixando. Tem até um trecho na matéria do NE45, ó, que ele diz o seguinte:
Dito isso, diria o seguinte, ele fala que o CT está tendo investimentos o tempo todo, está tendo reformas, sempre que o time está em crise, a desculpinha da direção está tendo reforma no CT, estamos investindo cada vez mais para melhorar a estrutura do clube, o projeto está em andamento. Aí ele diz o seguinte, dito isso, diria o seguinte, enquanto esse projeto estiver em andamento, acreditamos nele. Sobre o professor, ele vai ficando, e a tromba vai entrando na gente vai entrando a galope, meus amigos. E a Série B vai se aproximando cada vez mais. Então, assim, ele acha que o trabalho está sendo bem executado pelo Guilherme Falcão, pelo André Figueiredo, falou que não tem treta nenhuma de grupo, de racha, que o time está imbuído, juntos no caminho só para brigar, para permanecer na Série A, que não tem racha com o treinador, nem nada do tipo, e que o trabalho está sendo firme e forte, cara, está sendo seguido bem aí, e que ele acredita que ainda o Sport vai dar a volta por cima com o Pepa, né? Bom, aguardar, né, meus amigos? Estamos na mão do palhaço, meus amigos. A Série B vem a galope, com essa gestão, com essas decisões, com essa demora para demitir Pepa. E vamos perder para o Fluminense. E contra o Cruzeiro a gente também não vai ganhar. Vamos chegar na 8ª rodada, 9ª, com 2, 3, 4 pontos no máximo. E assim, mais uma vez, a gente vai ter que começar a recuperar esses pontos contra um Flamengo, contra um Palmeiras no Allianz Parque, contra o Ceará no Castelão, que historicamente a gente não tem um bom retrospecto. Os pontos já estão sendo perdidos muito, tá? Já estão sendo desperdiçados demais até. A gente precisa começar a dar resposta dentro de campo ao resultado. Porque se não chegar os resultados logo, a Série B vai chegar muito rápido mesmo. E é isso que essa gestão está assinando, por enquanto. É a Série B, a cartilha está sendo bem escrita. Bom, enfim, aguardar. Por enquanto, Pepa fica, tá? E o Sport também, na lanterna. Tamo junto.